Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no Judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Em qualquer lugar do mundo que uma cena como aquela que a gente viu ontem, de uma pessoa sendo jogada de uma ponte por um policial em serviço, em qualquer lugar do mundo que essa cena se tornasse pública, o secretário de Segurança já teria sido demitido no minuto seguinte. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de dezembro de 2024, são 8 horas da manhã. Tarcísio de Freitas foi chamado por setores da mídia bolsonarista de bolsonarista moderado. Agora, o STF decidiu pôr um fim ao seu incentivo a ações inacreditáveis da PM. Precisamos do bolsonarismo moderado, disseram órgãos da grande imprensa de centro-direita do eixo Rio-São Paulo. Precisamos, porém, é muita gente. Quem precisa é aquela casta conservadora, minúscula, rentista e endinheirada que controla essa grande mídia. O tal bolsonarista moderado disse há alguns meses sobre violência policial essas frases absurdas que você ouviu, que eu até repito aqui para a gente ver o ponto de culpabilidade de Tarcísio de Freitas sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não tô nem aí. O péssimo português não é a única falha de Tarcísio. Ele está sendo responsabilizado agora pelo que está acontecendo em termos de violência policial impressionante. O resultado disso é essa impressionante sucessão de casos isolados da violência policial de São Paulo. Agora o STF mostra que chegaram ao fim os abusos do governador paulista e abriu investigação contra ele. O governo de Tarcísio de Freitas deverá prestar esclarecimentos ao STF até sexta-feira sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar de São Paulo, e o Ministério Público, também de São Paulo, abriu investigação sobre os abusos do Tarcísio e as providências que ele não tem tomado contra a Polícia Paulista. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui você vai ver uma cena. Eu não posso colocar esse vídeo porque o YouTube desmonetiza vídeos que contenham atos de violência, mas eu posso te apresentar os frames. Major da PM invade a adega e espanca funcionário com pauladas. Esse é só um dos muitos abusos de policiais. Você recentemente viu, entre segunda e terça-feira, o caso de um policial militar à paisana que dentro de um mini supermercado saiu à porta e matou com 11 tiros pelas costas um homem que havia roubado produtos de limpeza e saiu correndo. 11 tiros pelas costas, e o policial disse que ele estava se defendendo do sujeito que ele matou pelas costas, com 11 tiros. E agora aqui, um tal de Major Jorge Baltazar Jesus, do 38º Batalhão, aparece em câmera de segurança, agredindo funcionário de um estabelecimento comercial com enxada na cidade paulista de Jacareí. Aqui você vê o sujeito chegando, né? Aqui ele já está dentro da loja, se aproximando e começa a agredir. Veja só, ele começa a agredir o funcionário da loja. É algo impressionante o nível de violência desse sujeito. É impressionante. Olha, uma adega, na verdade, né? Bom, vamos lá. Precisamos do bolsonarismo moderado.
Essa tese é da Folha de São Paulo. Esses conservadores da Folha, esses colunistas conservadores, escrevem as teses que o jornal quer. Tornei pública minha oposição a Bolsonaro, não sei o quê, mas agora precisamos do bolsonarismo moderado. Muito bem. O Tarcísio, que diz que não está nem aí para a barbárie, com isso ele incentivou essa sucessão absurda de casos de violência policial no Estado. Vamos relembrar alguns casos. Morte de homem negro em frente ao mercado, que eu acabei de citar. Imagens de câmera de segurança reveladas pelo site G1 mostraram uma ocorrência em 3 de novembro em que Gabriel Renal da Silva Soares, um homem negro de 26 anos, foi morto com 11 tiros pelas costas disparado por um militar de folga em frente ao mercado no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo. Ele havia furtado 4 sabões de lavar roupa. Morreu com 11 tiros nas costas. Morte de estudante de medicina. Aí a elite aprendendo, mas não vai aprender, não é? Que esse estudante de medicina, filho de um médico, professor de medicina, na madrugada do dia 20, foi morto com um tiro disparado por um PM dentro de um hotel na Vila Mariana. Tu vê que o sujeito estava nervoso, não estava deixando o policial segurá-lo, estava se afastando e empurrando o policial. Ele foi lá e deu um tiro, matou, acabou com a vida do rapaz, acabou com a vida da elite, não é? E a elite continua pedindo mais mortes, e inclusive setores populares também fazem isso, pedindo violência policial. Tem a morte do PCC. Enquanto eles... do delator do PCC, enquanto essa gente defende violência policial contra bandidinhos, a gente vê que o PCC só ganha com essa falta de foco da polícia paulista, que fica atacando pessoas por roubar 3 sabões para lavar roupa e deixa o PCC impor esse horror todo. A festa em Marizias, a pedido de Tarcísio, Derrite cancelou viagem aos Estados Unidos, que faria 2 dias após a morte do homem perseguido pelo PCC. No entanto, como revelou a imprensa, horas depois do crime, o secretário foi a uma festa de aniversário em uma casa de show à beira-mar, em Marizias. Depois tem o caso da morte do menino Ryan da Silva, de 4 anos, que brincava na rua com outras crianças e foi atingido por um disparo durante a operação da polícia no Morro de São Bento, em Santos, onde a polícia de Tarcísio toca o horror. Orientação de voto do PCC. Enquanto tudo isso acontece do PCC em São Paulo, com a polícia do Tarcísio concentrada em bater e matar pobre, no dia seguinte do segundo turno, Tarcísio afirmou sem provas que integrantes do PCC orientaram o voto em Guilherme Boulos. O prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, do Podemos, 72, sofreu um ataque a tiros e foi atingido no ombro dentro do carro oficial blindado em outubro. Ficou internado uma semana. A associação entre o PCC e empresas de ônibus, né? Tarcísio, enquanto ele acusa o Boulos, não só ele, como prefeito de São Paulo, toleram ações do PCC e empresas de ônibus. E essas pessoas ligadas ao PCC, inclusive, estavam na festa da vitória do Ricardo Nunes em São Paulo. Aumento da letalidade, os números mostram aumento da letalidade policial no estado durante a gestão do Tarcísio. Foram 580 mortes por policiais de janeiro a setembro de 2024, uma alta de 55% ante o mesmo período de 2023, que teve 374 óbitos. Em março, organizações já apontavam crescimento e Tarcísio disse ter muita tranquilidade, que não estava nem aí. Ele deu possibilidade de os policiais desligarem a câmera. Por que é que os policiais podem desligar a câmera? Eles podem desligar a câmera porque eles vão fazer algo que não presta. Isso é óbvio, não é? Muito bem. Agora, em meio a casos de violência em São Paulo, o STF vai investigar Tarcísio de Freitas. Ele vai começar obrigando o governador de São Paulo a explicar
por que é que a PM não está usando adequadamente a câmera e por que é que ele montou um sistema de câmeras nos uniformes da PM que permite que elas sejam desligadas quando eles quiserem. Eles que decidem se vão ligar ou não as câmeras durante as operações. O ministro Luiz Roberto Barroso solicitou os esclarecimentos ao governo paulista em 21 de novembro e o pedido veio um dia após um policial balear e matar um estudante de medicina em um hotel na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Quer dizer, mexeu com a elite, aí você consegue alguma reação nesse país. O requerimento do ministro é no âmbito de ação protocolada pela Defensoria Pública de São Paulo para reverter a decisão de um tribunal paulista que suspendeu o uso obrigatório de câmeras corporais em operações policiais no estado. Barroso rejeitou o pedido da Defensoria, pois considerou que o governo paulista já tinha o compromisso de efetivar o uso das câmeras. Agora, não é? Isso mudou e ele vai ter que se explicar. Ao mesmo tempo, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, pediu que a PGR investigue o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E, com efeito, o Ministério Público abriu investigação para o caso de homem jogado da ponte e aí engloba tudo, não vai englobar só esse caso. Então, começa a se fechar o cerco sobre o tô nem aí de Tarcísio. Enquanto isso, a bancada da bala defende o Derrite, o secretário de Segurança Pública, que fez disparar esse horror. E os abusos em série da PM de São Paulo irritam Tarcísio e desgastam Derrite. Mas o fato é que o deputado se defende e um deputado PL, Partido Bolsonaro, defende o Tarcísio e diz que são casos isolados. Você viu todos os casos, não são isolados coisa alguma. Questionado, o secretário de Segurança apresenta queda em homicídios e roubos para tentar conter a crise. Diz que diminuiu não sei quanto, tal, o índice diminuiu de roubos e furtos, diminuiu 14,9% de janeiro a outubro com relação a 2023, caindo de 190 mil para 162 mil, 14% de redução numa guerra absurda, justifica toda essa mortandade, inclusive contra inocentes. O fato é que nem esses números que o Tarcísio apresenta são números que se pode dizer que existem. Ele não disse quais são esses números, de onde saiu essa fonte. O governador de São Paulo descartou, demitiu o secretário de Segurança Pública e, questionado após uma série de casos de letalidade, o Tarcísio disse o seguinte: olhe os números, você vai ver que está fazendo um bom trabalho esse secretário de Segurança. Aí os jornalistas perguntaram, em Brasília, onde ele recebeu nessa homenagem, que números você está citando? Qual é a fonte desses números? O governador não explicou quais números comprovariam o bom trabalho do secretário. Um repórter insistiu no tema e Tarcísio respondeu: olhe as estatísticas, mas não disse quais. Então, o fato é que nem isso pode-se dizer que seja verdade. O Tarcísio já está sentindo a pressão, a popularidade dele em São Paulo é muito grande, mas já há uma pressão. Se a população paulista, que acha que é assim que se combate a segurança, vai melhorar alguma coisa, não vai, e o Tarcísio ele pode até se manter popular entre uma população do estado de São Paulo que majoritariamente acha que violência policial é solução para alguma coisa, não é? Então aí ele vai ter que responder então criminalmente pelo que está acontecendo. As mortes por PMs em São Paulo cresceram 90% em um ano, 90%. De 595 pessoas contra 374 no anos antes, um pouco antes. E o Derrite criou a sensação de impunidade na PM de São Paulo. Avaliam inclusive policiais. O STJ acaba de absolver um preso
que confessou o crime à polícia paulista sob tortura, porque é isso que está acontecendo aqui. Vamos em frente. A esquerda iniciou um movimento fora Derrite após a PM jogar o homem da ponte, e agora essas maçãs podres da CM, da PM, podem tornar o Tarcísio refém do monstro que ele mesmo criou. Os casos recentes de violência policial em São Paulo puseram na berlinda a ação do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e obrigaram o governador a se posicionar. Questionado, ele diz que a Derrite fica porque faz um bom trabalho, mas o cerco se fecha porque já há investigações do Ministério Público e agora do STF contra ele. Eis o bolsonarismo moderado, que não só existe, como está sendo desmascarado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.